Sequência de túneis aqui, pessoal. É muito engraçado isso, né? Fala, pessoal, a gente tá aqui no lançamento do novo 718 Spider RS, que é nada mais nada menos do que o ápice da engenharia junto da tradição da marca, com a motorização aspirada e a carroceria conversível, que também explora ali com muita leveza e com muita personalidade essas diferenças de cores, junto de alguns pacotes aqui que também ajudam a reforçar esse apelo esportivo. Então é aqui que a gente está, inclusive no sul da Alemanha, sul de Stuttgart, que é onde inclusive fica a fábrica da marca, para mostrar as novidades para vocês. Em relação ao modelo fechado, que a própria Porsche disse que inclusive pode ser comparado com este, no sentido desse ser a versão conversível do GT4 RS, ele tem algumas mudanças bem fundamentais, a começar primeiro pelos para-choques. Eles não são tão agressivos quanto na sua versão fechada, né? Quanto o Cayman. A gente não tem aquele aerofólio gigante na parte traseira, ele tem só esse ducktail para fazer uma finalização aerodinâmica na traseira. A gente também tem aqui a parte do interior, que ela fica bem à mostra, né? Porque afinal de contas é um carro conversível, então logo de cara a gente pode mostrar isso para vocês daqui. E ele tem também a possibilidade de vir com o pacote Weiss aqui, que não é o caso dessa unidade aqui. Ele tem algumas adições de apliques de fibra de carbono, peças em fibra de carbono principalmente, e fibra de carbono exposta. Aqui no caso, ó, vou mostrar para vocês esse daqui. Inclusive ele vem com essa inscrição nos bancos, tem peça de fibra de carbono à mostra aqui na parte da tomada de ar, espelhos retrovisores, no capô, que pode ser também inclusive totalmente encoberto pela fibra de carbono, e aqui uma finalização traseira do aerofólio. Então essas são algumas adições de inclusive leveza para deixar esse carro ainda mais característico das pistas. Ainda assim, vale ressaltar isso para vocês fortemente, né? De que esse carro não tem a mesma pretensão de pista do que o seu irmão fechado, porque ele tem inclusive 50% menos carga, né? Menos rigidez de amortecedores, por exemplo, além de uma aerodinâmica mais fluida, menos voltada a deixar o carro pregado no solo. É um carro para você realmente ter a maior otimização possível de experiência ao volante e não de virar os tempos mais baixos, mais rápidos em voltas de autódromo como o Cayman, que inclusive, né, ele é totalmente enclausurado na parte de dentro. Vocês puderam ver isso em outras avaliações nossas do All Carros. Aqui a gente tem uma possibilidade de você ter um ambiente bem arejado, bem iluminado, né? A gente ainda tem os mesmos bancos aqui de fibra de carbono, só que ao mesmo tempo não é um carro tão complicado de dirigir, mesmo em buracos, né? Já que ele tem essa carga de amortecedor mais leve. E infelizmente, né, a gente está diante aqui de nada mais nada menos do que o fim de uma era, porque não só esse carro, ele é o último dos aspirados a virem para os carros de rua nessa plataforma, unindo aqui, né, a configuração central de motor e leveza e o tamanho compacto da carroceria 718, mas também porque as próximas gerações do carro serão elétricas deste carro, né, desta plataforma 718. Então a gente aqui tá vendo o que chamam por aí de canto do cisne, né? É o último dos últimos, inclusive em termos de apelo colecionável, certamente a gente vai ver uma valorização absurda desses modelos. A gente ainda não tem a definição dos preços, certamente vai partir de um valor ali próximo ou até um pouco mais elevado do que o Cayman GT4 RS. E agora vale falar um pouco mais também sobre os números. No caso, ele é equipado com um motor Flat Six, né? No caso, motor boxer de 6 cilindros aspirado com 500 cavalos e aproximadamente 46 kg de torque, porque no caso ele tem 450 Nm, né? Ele tem uma leveza um pouquinho maior em relação ao Cayman GT4 RS, mas bem maior em relação aos outros 718 Spiders, né? Então aqui vocês podem realmente ver 3 enfileirados com diferentes opções de cores de roda, né? Até modelo de roda, que a gente tem um modelo diferenciado em relação àqueles dois, carroceria, o pacote Weissach aqui e ali, a ausência do pacote Weissach, por exemplo. Então são detalhes bem interessantes. Fala pessoal, estamos aqui mais especificamente na região sul, nos Alpes Suábios, para testar a novidade aqui da Porsche. E no caso, a gente até pode chamar ele do conversível do Cayman GT4 RS, mas no caso aqui a gente tem algumas diferenças bem consideráveis, a começar pelo fato do carro ser mais dócil de guiar. Ele não é tão ponta de faca assim quanto a sua versão fechada, né? A versão fechada que por sua vez é bem voltada às pistas, inclusive. Aqui é para você realmente poder curtir uma estrada, que nem a gente está fazendo aqui, esse céu azul belíssimo e a capota aberta, porque isso não pode faltar.
E a gente ainda tem, de certa forma, algumas experiências conservadas ainda. Uma delas é essa característica bem afiada de direção. Então ele tem aqui um jogo de carroceria muito bom, além desse som de indução maravilhoso que você pode ouvir. E a gente pode até simular alguns tons também diferentes, porque se você, por exemplo, engatar uma terceira manualmente e acelera, você pode ouvir o controle das borboletas em função do seu pé direito aqui. Então isso é uma experiência que acho que para você curtir uma estrada, poucos carros vão te entregar. Fora o desempenho, né? Então a gente tem aceleração aqui. Enfim, desculpa pela minha cara, eu acho que já traduzindo, né? Deixando mais... tirando as palavras da necessidade de contar o que é essa experiência. E aí galera, o que acharam da novidade? Acesse o Alcaus para conferir mais detalhes, inclusive esse vídeo estará inserido numa matéria que vai explicar mais sobre impressões de dirigir, especificações técnicas, então não deixe de conferir, como sempre. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, fortíssimo abraço! Wow.